Olá, está no ar mais uma live aqui no Facebook Unify São João. O meu nome é Guilherme Coelho, sou jornalista formado aqui na instituição. E hoje nós vamos falar sobre imposto de renda. E antes de começar, já deixe seu gostei, compartilha, faça seu watch party e assista essa live junto com os seus amigos. E também faça as suas perguntas, indagações, tudo o que você quiser saber sobre imposto de renda. E para me ajudar nessa noite, eu estou aqui também com o professor Evaristo, coordenador do curso de Ciências Contábeis. Boa noite, professor. Boa noite, é um prazer estar aqui colaborando aí com a população, né, nesse momento, primeiro de ajuste com o leão, né, que todo mundo diz, e outro nessa situação de pandemia, né? Vamos aí discutir um pouquinho sobre imposto de renda. E também estamos com Carlos Cardoso, coordenador da FAEG aqui do Unify. Boa noite, Cardoso. Boa noite, eu agradeço a oportunidade. Espero que a gente pode contribuir com o pessoal aí. Perfeito. Então, já pode mandar suas perguntas, estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, professor Evaristo, vamos começar do começo, né? O que é o imposto de renda e para que ele serve? Então, essa pergunta é geralmente feita, né, pelos contribuintes e às vezes até por uma insatisfação, mas o imposto de renda é um imposto federal, né, um imposto aí cobrado pela União, e ele tem aí como base, ou seja, a incidência dele é sobre os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas, né, mas também pelas jurídicas. Aqui a gente vai falar do imposto de renda da pessoa física, né, então é de competência da União. Incide aí sobre a renda, assim entendido a renda aí o produto, né, do capital, do trabalho, combinação entre ambos, né, proventos que de qualquer natureza que vier a ser recebido, assim entendido também os acréscimos patrimoniais. Em geral, né, fora esses casos que são mais específicos, o imposto de renda ele trata referente à renda, e lembrando que no Brasil renda também é aí sinônimo daquilo que a gente recebe, né, do salário também entra aí no rol das rendas. Perfeito, legal. E o Cardoso, além dessa parte teórica, né, sobre o que é o imposto de renda, é muito importante a gente destacar quem deve fazer essa declaração do imposto de renda. Então a pergunta é essa: quem deve declarar o imposto? Olha, quem deve declarar imposto de renda é o sujeito que trabalhou em empresa privada, que teve um ganho aí, né, professor? O professor depois me lembra o valor, de R$ 28.559,70 no ano calendário de 2019, de janeiro a dezembro, né? E é importante a gente ressaltar também que esse ganho, independente se ele ganhou no mês, ou se ele ganhou em 10 meses, ou se ele ganhou no período de 12 meses, ele precisa fazer a declaração do imposto de renda se ele obteve esse ganho aí no ano de 2019. Nós falamos de declarar imposto de rendas, nada mais é que fazer o acerto de contas com o leão, né? Então, todo mês ali o sujeito, ele tem um determinado ganho, e ali ele vai retendo aquele dinheiro para o governo, e quando chega na época de acertar as contas, de fazer a declaração de imposto de renda, se ali, pelos que ele declarou, né, o governo entender através das tabelas, das alíquotas ali, se houve uma retenção a mais, ele vai restituir esse valor. E se também houve uma retenção, no caso, a menos, né, ali pelo que ele declarou, mais para frente a gente vai falar um pouco disso, ele vai, ou a mais, ele vai recolher esse valor. Também aquele sujeito que ganhou soma mais de 40 mil no ano passado, né, de rendimentos isentos, que não tributou, ele também deve declarar o imposto de renda. Quem teve posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive no valor total acima de R$300 mil, deve declarar o imposto de renda. O sujeito também que teve atividade rural acima de R$ 142.798,50 deve declarar o imposto de renda. Ou, se não houve nenhuma dessas plataformas de ganho, e no determinado mês ali ele trabalhou a mais, e houve uma retenção de imposto no salário dele, ele deve fazer a declaração de imposto de renda também para restituir esse valor, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, pessoal, essa foi a primeira rodada de perguntas aqui na nossa live. Hoje, para quem chegou agora, né, lembrando que é uma live, portanto, o público muito dele rotativo,
nós vamos voltando em algumas perguntas que são mais importantes. Mas seguindo, já que o Cardoso mencionou, professor Evaristo, quem são as pessoas que devem declarar o imposto de renda, o oposto também é importante, né? Quem são as pessoas que não devem ou que não precisam, no caso, declarar o imposto de renda? Boa pergunta, Guilherme. Quem não deve declarar, né? Aquele que está isento de declarar. Aquele que teve aí uma renda, né, durante o ano de 2019 inferior, né, ou seja, até 28.559,70, né, ele está isento de declarar. Lembrando que essa isenção, sim, ele não tem a obrigatoriedade, mas é importante que ele faça sempre que houver aí uma possibilidade de restituição. O que é a restituição? E quando a gente está falando aqui de declaração, só fazer aqui uma colocação, porque quando a gente fala declaração de imposto de renda, na realidade o termo certo é declaração de ajuste anual, né? Porque o imposto de renda, como dito aí pelo Carlos, ele já vem sendo recolhido mensalmente. Aquele que tem lá o seu salário na empresa, ele tem a retenção mensal, né? Aquele que também recebe só de pessoa física deve lá recolher o carnê-leão mensalmente. Então, o imposto ele é pago mensalmente. Por que se chama de ajuste? Porque é hora de se fazer o acerto, né? Verificar tudo aquilo que foi pago, né? Às vezes a pessoa tem despesas, né? Outros abatimentos possíveis, e aí é a hora, então, dela fazer esse ajuste. Então, quem teve esse rendimento, seja aí de pessoa jurídica, de pessoa física, até 28.559,70, ele estaria dispensado. Obviamente, lembrando que se ele não tiver enquadrado naquelas outras condições já ditas aí, né, de rendimento isento e não tributável, superior a 40 mil, tiver bens aí acima de 300 mil, né, então as outras condições também devem ser levadas em consideração. Mas, no geral, a pessoa quando olha aí, meu rendimento foi até 28.559,70, não está obrigado. Não quer dizer que ele não deva, né? Às vezes ele precisa e tem direito a restituir, por isso ele deve fazer. Perfeito, legal. Mas agora a gente abre brecha, né, para mais uma pergunta daquelas que eu acho super importantes. A gente falou das pessoas que devem doar, devem restituir, né? Mas a pergunta que não quer calar. E se eu não fizer a declaração do imposto de renda, Cardoso, o que acontece? Se você não fizer a declaração de imposto de renda, você vai ter sérios problemas aí com o fisco, né, com a sua vida pessoal, aí se você tem conta bancária, o seu CPF pode ficar irregular. Independente, mesmo que você adiar a declaração de imposto de renda, uma hora você vai ter que fazer, né? Quanto mais você deixar para frente, maior é a penalidade. Quais penalidades são essas, como você acabou de perguntar aí, né? Por exemplo, a multa mínima para quem não declara fora do prazo, é de R$ 165,74, tá? Porém, essa multa ela pode chegar a 20% do valor de imposto de renda devido, tá? Então, excepcionalmente, esse ano, a declaração de imposto de renda, ela se estendeu até o dia 30/6 devido à pandemia do coronavírus. Nos anos anteriores, ela foi até o dia 30/4. A partir dessa data, você já ao fato gerador da multa, no mínimo de R$ 165,74. É realmente complicado. Até na Europa a gente tem alguns casos conhecidos, né, como de jogadores de futebol, lá na Espanha e outros países, que deixaram de fazer essa declaração e se complicaram posteriormente, não é verdade? Então a gente tem que ficar bem de olho nisso. Mas um termo que também ele é muito importante é a famosa malha fina. Então, professor Evaristo, o que é esse termo? O que é cair na malha fina? Então, esse termo é um termo para aqueles que declaram temido, né? Malha fina. A malha fina na realidade, quando a gente entrega a declaração de imposto de renda, hoje com o sistema de banco de dados, né? Aí a gente fala até em Big Data que a gente exige, mas vários são as informações recebidas pela Receita. Informações da empresa que fez o pagamento para aquele empregado, né? Através de DIRF. Então, esses valores, a Receita ele já tem lá no seu banco de dados. O que é uma das situações comuns de malha fina? Ou a pessoa que são erros comuns, né? Você erra na hora de informar a sua Receita, isso quer dizer que dá uma inconsistência, o valor que você declarou não
está exatamente igual àquele valor que a Receita tem. Isso você pode cair na malha fina, né? Então, a malha fina pode ser por erro, que aí é mais fácil de você corrigir um erro de preenchimento, mas pode ser por um outro motivo, né? Que aí seria alguma omissão de receita, ou você tem uma variação patrimonial que é incompatível, e aí você vai ter que ser chamado a explicar, ou você colocou alguma dedução, despesas médicas que a Receita julgou excedente e vai pedir para que você explique. Então, em geral, isso é a malha fina, né? A malha fina tem uma inconsistência na declaração, baseado no banco de dados que a Receita tem. Ela separa essas declarações para esclarecimento. Lembrando que algumas dessas situações você resolve mesmo via internet, você pode mesmo corrigir, e outras, às vezes, você tem que ir até a presença de uma delegacia para prestar os esclarecimentos necessários. Ok, legal. Mas agora vamos ajudar as pessoas que realmente precisam fazer declaração, Cardoso. Quais são os documentos necessários para fazer a declaração do imposto de renda? Excelente pergunta, Guilherme. É muito importante a pessoa ter um checklist na mão de quais documentos que ela tem que trazer para fazer uma declaração correta, né? Bom, se a pessoa já fez a declaração no ano anterior, é interessante ela trazer o número do recibo do imposto de renda anterior na qual ela fez, porque através daquele número a gente consegue rastrear bastante informações e dar continuidade na declaração dela. Outro quesito importante também é os documentos de identificação, né, que são o CPF, a gente precisa também do número do título eleitor, e se possuir cônjuge, a gente precisa ali dos documentos do cônjuge, caso também tenha dependentes, a gente precisa dos documentos pessoais também dos dependentes, caso haja. Um documento de extrema importância, que é o fato gerador do imposto de renda ali também, é o informe de rendimentos. O que é o informe de rendimentos? Então, todo colaborador que trabalhou de janeiro a dezembro no ano de 2019, e houve ali, como nós falamos agora há pouco, do valor, do determinado valor ali, ele atingiu aquele determinado valor, esse informe de rendimentos a empresa fornece para esse trabalhador. Tá? E esse trabalhador, junto com seus documentos pessoais, ele vem com o informe de rendimentos ali, e através do informe de rendimentos deles, nós damos início à declaração do imposto de renda dele. E se ele tem mais de uma atividade de ganho, ele também tem que trazer ali, porque soma as atividades de ganho. Por exemplo, se ele trabalha na empresa A, e ali deu o teto do valor que ele tem que declarar o imposto de renda, e a empresa B não deu, mas na declaração ele tem que trazer as duas empresas, porque vai somar todas as rendas que ele obteve ali naquele ano. Perfeito. É importante ressaltar também os documentos de dedução, né? Ele precisa trazer também. Legal. Bom, pessoal, só lembrando que nós estamos ao vivo, a gente está nesse sistema praticamente home office, né? Em função do distanciamento social por causa do novo coronavírus. E o novo coronavírus afetou demais o imposto de renda. Mudou até, né, professor Evaristo, a data que a gente pode fazer a declaração, é isso? É verdade, Guilherme. Na realidade, o imposto de renda, isso é comum, né, que ele vá até 30/4, né, 30 de abril de todos os anos. O programa é disponibilizado lá em 1 de março, e aí 30 de abril é o prazo final de entrega. Excepcionalmente, esse ano, ele foi estendido até 30 de junho, em função, né, do Covid-19, o sistema de pandemia, distanciamento social, e as pessoas também têm mais dificuldade de acessar as informações, embora a gente tenha já muitas das nossas atividades disponibilizadas no meio eletrônico, banco, principalmente, ainda tem muita gente que recorre para buscar lá o seu informe de rendimento, tudo. E como houve esse período de restrição, né, as pessoas ficaram com essa restrição de acesso aí ao sistema financeiro, ou ir ao banco, né, pessoalmente, né, então acabou sendo estendido. Mas normalmente é 30 de abril, e excepcionalmente esse ano a gente tem 30 de junho, que por sinal está terminando, né, a gente tem que aproveitar esse último final de semana, que vai cair aí durante a semana, né, na próxima semana. Então, também é uma dica aí que a gente deixa aqui. Quem ainda não fez, reúna rapidinho aí a documentação, né? E faça.
E também, Guilherme, eu gostaria de aí, aproveitar e dizer, olha, eu preciso de um profissional para fazer o imposto de renda, né? A minha declaração. A declaração ela é pessoal, você deve fazer, né? Isso não há nenhuma situação que não permita isso. O problema é que aqui no Brasil a situação é tão complexa em relação a como se fazer imposto de renda, principalmente dependendo da declaração, não se for bem simples, e aí a pessoa acaba, então, precisando da ajuda de um profissional. Então, aí ele deve recorrer aí a um contador, né? E ele dá sua confiança para que possa, então, realizar essa declaração, principalmente evitando erros, né? Essa também é uma informação importante que a gente deixa aí para todos que estiverem aí assistindo a nossa live. Perfeito, o senhor mencionou muito bem as pessoas que estão assistindo a nossa live. Só lembrando que você pode deixar a sua pergunta aqui na área dos comentários, a gente vai te responder com todo prazer, assim como responderemos agora a pergunta do Fernando César Lopes, o Cardoso. Como os microempreendedores individuais podem fazer essa declaração do imposto de renda? Olha, os microempreendedores, essa daí eu passo até para o professor Varisto, que ele é mais tocante a isso, ele entende um pouco mais, professor. Ok. Bom, o microempreendedor, ele é uma empresa que tem aí uma característica diferenciada, mas aí a gente tem dois tipos de rendimentos, que aí é importante lá o contador, quem estiver tomando conta dessa micro, né, desse microempreendedor, que pode ser o rendimento dele, que ele tira mensalmente da empresa, esse seria um rendimento tributável direto na declaração, e tem a outra lá que é o excedente, né, aquele que excede ao lucro retirado. Então, aí vai depender de cada uma dessas empresas, se esse lucro é lucro tributável ou não, ou está dentro do limite de isenção, e aí precisaria declarar dentro do limite de isenção. Então, o que a gente aconselha nessa situação, por ser uma situação específica e que lida com cada caso. Perfeito, acho que a gente teve um pequeno probleminha técnico, Cardoso, com o professor Evaristo, portanto a gente vai seguir para a próxima pergunta, depois a gente volta nesse tópico, né? Ô Cardoso, existe apenas um tipo de declaração de renda ou existe uma variação, um tipo mais simples, um tipo mais complexo? Como isso funciona? Isso é importante, essa pergunta aí. O pessoal tem muita dúvida em relação a isso. Bom, existe dois tipos de declarações, né? Quando nós falamos de declaração de imposto de renda, a pessoa ela fica um pouco assustada ali, até pelos valores, né? Ela vai entendendo ali que ela tem que pagar e etc, e vai gerando uma preocupação. Bom, a primeira declaração é a declaração simples. É aquela declaração que você já tem um determinado desconto, né? Um determinado desconto sobre aquele determinado valor, e aonde você preenche ela uma única vez e você não consegue retificar essa declaração. Ou seja, o que isso significa? Né, você tem, se eu não salvo eu ali, 20% de desconto sobre o valor ali da declaração, tá? Só que você, se em algum momento você entender que você teve um gasto com médico, teve um gasto com educação, teve uma série de gastos ali que poderia estar deduzindo do seu imposto de renda, batendo no seu imposto de renda, nesse caso ali você não consegue retificar. Agora, a declaração completa, que nós chamamos, é aquela declaração, né, onde você não tem o incentivo do desconto, mas você consegue, num período ali de 5 anos, retificar aqueles valores. Você consegue entrar lá, se você tem uma nota fiscal que você perdeu ali com gasto com educação, se você tem ali uma nota fiscal com gasto com saúde, algum gasto que você teve que é passivo de dedução do imposto de renda, ali você consegue entrar no ano seguinte ou retificar mais para frente aquela declaração ali e abater aquele valor do saldo a pagar da sua declaração ou aumentar o valor do saldo a restituir. Perfeito. Professor Evaristo, seja muito bem-vindo de novo à live, um pequeno problema técnico, mas já vamos retomar as perguntas aqui não para, na verdade. Agora, o Cardoso mencionou alguns números, né? Para mim, que sou de humanas, complica um pouquinho. Mas como a gente faz para calcular o imposto de renda? Olha, Guilherme, na realidade, nós não precisamos nos preocupar com isso, não, né? Para calcular o quanto devido, porque depois que foi informatizado todo o sistema,
você, na realidade, tendo aí a correção de preencher todas as informações necessárias, o cálculo, embora exista uma tabela, se a gente quiser fazer isso manualmente, né, que não se faz mais, o próprio sistema ele calcula o quanto é devido. E ele também calcula qual é a alíquota real que você está pagando de imposto, né? Aí a gente vê aí as alíquotas, né? Até falando da última, que é 27,5, a pessoa fala, estou enquadrado em 27,5, então ali ele dá a alíquota real. E uma outra dica que a gente dá também é sobre, as pessoas perguntam muito, mas qual tipo de declaração eu devo fazer, né? Um modelo simplificado, um modelo completo. Então, a gente também diz sempre o seguinte, se você não tem certeza de qual das modelos você vai usar, se é simplificada, se é completa, não se preocupe com isso também. Você pode preencher a declaração, se você tiver lá seus abatimentos. No final da declaração lá, o próprio sistema vai indicar para você qual é a melhor opção para você. Se optar pelo desconto simplificado ou se você deve optar pelos descontos normais, que seria aquilo que você recebeu, mas retirando aí as deduções. Então, nesse caso, é bem tranquilo, você não precisa se preocupar com o quanto, né? Mas é reunir a documentação, porque aí o sistema, ele calcula para você sem nenhum problema. Perfeito. Já que a gente não tem essa preocupação, o Cardoso, e aquelas pessoas, como estão perguntando aqui a Neia no Facebook, pessoa física e pessoa jurídica, ela tem que declarar dois impostos de renda, ou pode unir uma coisa só? Como que isso funciona quando a pessoa tem a pessoa física e pessoa jurídica? A declaração de PJ é uma, a declaração de pessoa física é outra, né, professor Valdir? É nesse sentido, né? São coisas declarações distintas, separadas. São declarações separadas. Lembrando que a pessoa jurídica ela é obrigada por lei a fazer a declaração dela como pessoa jurídica, né? E o que nós falamos de pessoa física é o rendimento da pessoa física, né? Vamos aqui dar um exemplo que acaba aí elucidando aí talvez essa pergunta. Na pessoa jurídica, ela tem lá as suas vendas, a sua receita, as suas despesas, e com base nisso, dependendo do tipo de tributação, ela paga um imposto de renda, né? E a pessoa física, caso um dos sócios também trabalhe nessa pessoa jurídica, ela deve receber um salário por isso, né, por esse trabalho. Normalmente é chamado isso de prolabore. Então, esse valor recebido da empresa, aí no nome da pessoa física, embora seja sócio também, seja aí o gerente da empresa, o administrador, essa é a tributação da pessoa física. Então, são coisas distintas, cada um paga aquilo que lhe cabe, né? A pessoa jurídica paga pela sua arrecadação, pelo seu formato que ela precisa prestar as contas com imposto de renda, as datas também não são as mesmas, e a pessoa física naquilo que é o seu rendimento. Então, assim que é tratado as duas. Então, na resposta dela, sim, precisa fazer duas declarações. Uma é da pessoa jurídica, né, que normalmente ela deve ter aí o profissional habilitado aí, que faz, ou algum escritório que faça a contabilidade da empresa dela, que já então entrega essa declaração, e da pessoa física, ela aí, se precisa ou não declarar, vai depender daquelas condições que nós já falamos, né? Se ela enquadra na situação de estar isenta ou não, né? Então, essas seriam as condições para que ela declare. Perfeito. E, o Cardoso, em relação às dívidas, elas devem ser declaradas? Se sim, como? Sim, as dívidas elas devem ser declaradas, né? Então, as instituições financeiras, o sujeito que vai fazer a declaração de imposto de renda, ele deve ir aos bancos, né, nas instituições financeiras, ele deve pegar ali os informes de rendimento deles, que ele teve ali, tá bom? Em relação ali à dívida dele, o status da dívida dele, naquele extrato ali vai aparecer todo andamento da dívida dele ali. E lá no programa da Receita do Imposto de Renda, onde que eu coloco as dívidas? Então, você vai ter um campus lá que chama dívidas e ônus. Lá em dívidas e ônus. Lá em dívidas e ônus, lá você tem que
selecionar a origem da dívida, fazer uma discriminação mais detalhada possível. Você vai ter que preencher todos os valores ali, conforme o documento que foi disponibilizado para você da origem dessa dívida. Ok? Ok. E, professor Evaristo, um outro termo muito usado também no imposto de renda são as pessoas dependentes. Afinal de contas, o que significa isso? Então, uma pergunta bastante interessante também, quem é que pode ser dependente, quem que não pode ser dependente, né? Então, dependente, pelo próprio nome, é aquele que depende financeiramente do contribuinte, daquele que vai declarar, né? Então, aí a gente fala que nós temos a possibilidade, nessa declaração, que refere-se a 19 entregue em 2020, cada dependente pode ser abatido lá no valor da declaração do imposto de renda até R$ 2.275,08. Esse é o valor da dedução. Quem pode ser, né? Talvez aí uma mais importante aí que os nossos ouvintes aí da live, né? Os que estão assistindo queiram saber. Por exemplo, o companheiro, né? O cônjuge, o companheiro, ele pode ser aí o dependente do contribuinte, né? O filho, né? Se for filho e o casal for separado, apenas um deles pode declarar, né? Também aí o companheiro com quem o contribuinte vive há mais de 5 anos, né? Pode ser declarado, então, como eu disse, filho, enteado até 21 anos de idade, né? Se ele tiver um filho que tenha mais de 21 anos, até 24 anos, mas se tiver no ensino, né, superior, ou curso técnico também, ele pode ser dependente, né? Pode ser dependente aí uma pessoa que tem uma incapacitação física ou mental, que viva aí sobre a dependência dessa pessoa, irmão, neto, bisneto, né? Arrimo dos pais, de quem o contribuinte aí detém a guarda judicial, também uma situação, né? Até 21 anos, é bom que se fale isso, né? Ou em qualquer idade, no caso aí da incapacitação física, mental para o trabalho, né? Irmão, neto, bisneto, se arrimam também de pais com idade de 21, nas condições já ditas, e até 24, aí, se ele estiver também cursando curso superior. Então, essas são as situações normais aí de dependência que a gente tem. Lembrando que quando você alguém será declarado como seu dependente e essa pessoa, né, ela também tem algum rendimento, isso às vezes acontece muito com o cônjuge. É importante lembrar que precisa ser somado o rendimento desse dependente. Então, é importante, isso ocorre muito quando a gente vê o cônjuge, a declaração às vezes é em conjunta, e às vezes é interessante que eles fizessem de formas separadas e não juntas, né? Então, lembrando que quando há também essa relação de dependência para fins de imposto de renda, se esse dependente tiver rendimentos, né? Então, lá tem a minha avó, minha dependente, ela ganha lá um salário mínimo e eu coloco ela na minha declaração de dependência porque ela vive sobre a minha dependência financeira. Mas lembrando que aquela aposentadoria dela, lá de um salário mínimo, será somada à sua, né, como rendimento, né? Então, isso é algo que ocorre muito em relação a erros, a preenchimento de declaração. Perfeito, legal. E para você que chegou agora nessa live, só lembrando que nós estamos falando sobre imposto de renda, estamos falando aqui com o professor Evaristo, coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unify, e com o Cardoso, coordenador da FAED da instituição. O Cardoso, agora em relação a despesas médicas, como que elas funcionam? Elas devem ser declaradas, não devem? Como funciona isso? Sim, as despesas médicas devem ser declaradas, né? Ela é de extrema importância aí para abater do valor quando dá um imposto de renda a pagar para ter uma restituição maior dos valores. Então, na verdade, despesas com médico, despesas com dentista, com hospital, com psicólogo, com fisioterapeuta, médico no exterior, dentista no exterior, é de extrema importância você guardar ali ou a nota fiscal, né, do ano, no caso, o imposto de renda desse ano é sobre o ano de 2019.
Então, se no ano de 2019 você foi no médico e você teve um gasto com o médico, ali é importante estar identificado ali se o médico forneceu ali o CPF dele, o nome dele, o valor, porque depois na declaração dele vai cruzar com o valor que você declarou ali. Então, é importante você ter em mãos esses documentos e, mais importante ainda, é você guardar esses documentos por no mínimo um período de 5 anos. Tá bom? Perfeito. Agora, professor, uma dúvida aqui da Natália Pérez, tá? Comprei ou vendi um carro, eu devo declarar isso? Sim, quando a gente fala de bens e direitos, eles devem ser declarados na declaração de ajuste anual da pessoa física, né? Então, ele entra lá no rol de bens e direitos, tem um campo específico para isso, para que haja, então, a declaração desse bem. Normalmente, a gente declara, né? Bens móveis, bens imóveis, né? Então, aí, casa, terreno, né? Veículo, né? Mas também é usual declarar outro tipo de bens, né? Se você tem dinheiro, algum dinheiro sobrando, né, que ficou ali na sua residência, também você deve declarar, joias, né? Na realidade, quando a gente fala declaração de bens, é o produto, obviamente, retirando tudo aquilo que a gente necessita para sobreviver, e excedente é aquilo que a gente adquire durante a vida, né? Então, esses bens, eles vão compor como é que se comportou aí a sua renda durante o período, né, do ano anterior, a gente está falando de 2019, e o que você adquiriu durante esse período com ele. Lembrando que a falta de declaração disso, e é importante a gente também frisar que esse ano, aí com a novidade de se informar no caso de veículo, o Renavan dos veículos, né, isso é uma situação em que a Receita pretende o quê com essa inclusão dessa obrigatoriedade? Verificar se há omissão de declaração. Se alguém tem um veículo e não o declara, né, então ele vai buscar também pelo número do Renavan, como é hoje uma consulta bem fácil, sistema informatizado. Mas todos os bens devem ser declarados, e um alerta, né? Às vezes você omite algum bem, um terreno, algo do tipo, né? E aí você não declara, e quando você vai fazer essa venda lá no futuro, o adquirente vai, obviamente, declarar e informar que foi de você que ele adquiriu, né? Aí isso é o tal daquela situação da malha fina, né? Te obriga a voltar e pagar multas para trás por omissão de declaração, né? Mas sim, os bens e direitos, tanto móveis quanto imóveis, aí eu acabei falando de alguns que não são tão comuns para a maioria das pessoas, joias, né? Obra de arte, dependendo do valor, todas elas devem ser declaradas. Perfeito. E o Cardoso, lembrando que a gente está numa live, né, então, portanto, o nosso público ele é rotativo, então, ao longo dessa live, eu vou retomando alguns assuntos de maior importância. Então, você poderia lembrar para a gente quais são os tipos de imposto de renda que a gente deve declarar? Nós temos 2 tipos de imposto de renda, né? Como o professor falou agora há pouco, nós temos o imposto de renda simples e o imposto de renda que ele é o completo, né? O importante é que quando for fazer a declaração do imposto de renda, o trabalhador ali, ele ser orientado de ter o checklist de todos os documentos ali do imposto de renda, tá? Isso é muito importante. Por quê? Talvez se fica faltando um determinado documento ali, se ele tem um cônjuge, se ele trouxe o documento do cônjuge, ou se ficou faltando ali, ele esquece do trabalho que ele fez como um profissional autônomo, e na determinada atividade dele ali, houve ganho financeiro, houve um RPA, um exemplo, né, ele não conta aquele RPA, automaticamente ele já cai na malha fina, porque a empresa cruza essa informação com o fisco, tá? Então, é importante ele ter em mãos todos os checklists de documento. Aí, no ato da declaração, ele pode optar ou pela declaração simples ou pela declaração completa. A completa é aquele que ele pode estar retificando as informações ali a qualquer momento após a entrega da declaração. Ok? Perfeito. Ok. Agora, professor, uma dúvida que veio das nossas redes sociais, uma dúvida do Rafael. Então, abre aspas. Por conta da pandemia, recebi minha restituição no mês de sempre, ou também haverá adiamento dessa restituição?
Boa pergunta, né? A gente, embora esteja falando aí que a declaração, houve aí uma postergação, um pouquinho, vamos dizer assim, do prazo, né? Então, a gente teve uma dilatação do prazo, que agora é em 30/6, mas as pessoas continuaram entregando nos prazos, né? Alguns já entregaram lá desde o primeiro dia, lá de março. Então, qual é a lógica? Quem entrega primeiro tem a restituição primeiro, né? É sempre assim, né? Então, a Receita trabalha com esse formato. Quem entrega primeiro entra nos primeiros lotes de devolução. E os últimos, né? Infelizmente, aí, para todas as situações, serão dos últimos lotes, né? Aqueles que receberão depois. Então, a ordem aí é a ordem de entrega da declaração, sempre assim. Perfeito. Agora, Cardoso, uma pergunta também que veio dos nossos internautas, né? A Vanessa, abre aspas para Vanessa. Uma pessoa que faz a doação de parte do imposto de renda para projetos culturais, como deve deduzir esse imposto na hora de declarar? Olha, doações, quando você vai entregar a declaração de imposto de renda, você tem lá opções de doações, tá? Lá você consegue dar o destino daquela doação ali. O importante é cada município ali, ele tem um convênio ali, né, para receber esses proventos de doações. Então, a PAI, alguma lar da terceira idade, algumas instituições ali, elas estão aptas a receber as doações. Eu queria aproveitar também, Guilherme, se você me permite. Claro. Nós temos aqui o pessoal da ETEC, né, da ETEC de Aguaí, o pessoal da ETEC de Espírito Santo do Pinhal, e o professor Fernando da ETEC, ele está mandando dar uma pincelada mais sobre as despesas, né, como que funcionam as despesas escolares. Então, o professor Fernando, o gasto com educação, né, ele é limitado até R$ 3.561,50. Considera-se esses gastos como ensino com educação infantil, com educação fundamental, ensino médio, superior completo, graduação, pós-graduação, mestrado e etc. Né, que é limitado nesse valor, no ano de 2019, de R$ 3.561,50. Tá bom, professor? Perfeito, então a gente tem a participação aqui de diversas instituições, alunos, pessoas da comunidade, e se você tem a sua dúvida, então mande para cá, a nossa live ainda vai demorar um pouquinho para acabar, né? Então, por favor, manda a pergunta, que a gente tem 2 especialistas aqui para falar sobre isso, e a gente tem mais uma pergunta aqui, professor Evaristo, da Neia, abre aspas, se eu recebo uma herança de R$200 mil, já passou a data de declarar ou declaro no próximo ano? Olha, se a herança foi recebida, né, ou transmitida a ela durante o ano de 2019, o momento de declarar é agora, né? Se por acaso foi em períodos anteriores, 2018, 2017, né, aí caberia uma retificação da declaração para a época quando ela de fato recebeu a herança. Lembrando que herança é obrigatório ser declarado, né? Está previsto aí nas obrigatoriedades, embora não seja tributado, ela precisa lá relacionar o valor recebido, quando recebeu, todos os dados, né, de quem recebeu essa herança. Então, lembrando aí para ela se isso se efetivou durante 2019, sim, está tudo certo, ela está declarando agora, está perfeito. Se por um motivo ela tenha esquecido e não declarado, e se refere a períodos anteriores, o conselho é que ela retifique a declaração do período onde realmente ela recebeu essa doação para corrigir essa situação, né? Então, sempre no período, como a gente está falando de 2020, mas nós estamos fazendo a declaração do período do ano, né, calendário 2019, né? A gente está ajustando as contas daquilo que ocorreu em 2019. Perfeito. Mas, Cardoso, a gente está declarando, então, sobre o ano de 2019, mas e os anos que eu acabei me esquecendo de declarar? Como fazer as declarações retroativas? Isso é possível, não é possível? Como funciona? É possível sim, né? Aqui a gente teve uma boa capacitação, né? Os alunos, inclusive, do curso de Ciências Contábeis da Unifaz, são bem integrantes aqui da FAEG,
são bem capacitados, estão orientados para qualquer tipo de situação. É possível e deve, né? Tem que fazer a declaração de imposto de renda, por quê? Uma que você pode ter os seus documentos, ele pode ficar irregular. Os seus documentos, você pode ter sérios problemas, você não pode participar de concurso, movimentar a conta bancária. Uma hora ou outra você tem que ir lá acertar as contas com o leão, acertar contas com o fisco. A questão é que toda vez que você passa do prazo da declaração de imposto de renda, como nós falamos agora há pouco, é o fato gerador da multa, ok? Então, essa multa aí, ela parte de R$ 165,74 e vai até 20% do imposto devido. Então, é importante, né, o trabalhador, ele colocar em ordem a sua vida fiscal, ele precisa disso, até para ele ter aquisição de bens, para ele ter uma boa vida, senão isso influencia até na vida particular dele. Para ele não ter problemas futuramente aí, né, deixar de pleitear um concurso, de deixar de pleitear uma oportunidade, ou ter algum problema em conta corrente em banco, porque não fez a declaração de imposto de renda, tá bom? Perfeito. Agora, professor Evaristo, para as pessoas que são donas de imóveis e recebem o dinheiro do aluguel, esse dinheiro do aluguel, ele deve ser também incluído no imposto de renda? Boa pergunta essa, viu, Guilherme? Isso cai naquilo que eu disse já no momento passado, o recebimento de pessoa física. Então, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa tem mais de um imóvel locado, né? Ou um ou mais. Esse valor, como ele está recolhendo de pessoa física, não há, por parte dessa pessoa física, né, lá do seu inquilino, retenção do valor do imposto de renda na fonte. O que ele deve fazer? Aí cabe a ele, como proprietário, reunir esse valor que ele recebeu durante aquele mês e fazer o pagamento do imposto de renda na fonte sobre essa renda que ele obteve, né? Isso se dá o nome, né? E ficou-se caracterizado como chamado carnê-leão, né? Então as pessoas chamam isso, né? A gente não fala, não tem mais carnê, é um DARF que recolhe, mas ficou esse nome, né, tradicional aí no passado. Mas quem deve fazer o recolhimento é, sim, o proprietário do imóvel. Ele deve somar os valores recebidos de aluguéis naquele mês e aí utilizar lá a tabela de retenção na fonte, faz os cálculos e faz o recolhimento para o fisco. Lembrando que se ele não o fizer e só for fazer a declaração agora, aqueles valores que deveriam ser pagos nos meses lá de 2019 estão sujeitos a multas, juros, né? Correção e tudo isso. Legal. E o Cardoso, o professor Evaristo mencionou ali o carnê-leão. Hoje em dia, na era da tecnologia, né, o processo do imposto de renda é praticamente tudo tecnológico. Mas só para exemplificar mais um pouco, a gente ir um pouco mais a fundo sobre isso, explica mais um pouco para a gente, então, desse termo, carnê-leão. O carnê-leão é uma guia de pagamento que o sujeito faz ali, todo mês ali, e depois ele utiliza essa guia aí para abater da dedução do imposto de renda. Ok? Eu queria aproveitar a oportunidade aqui também, nós temos uma pergunta de uma aluna aqui, né? A Claro. Natália, ela está perguntando se existe um prazo específico para a retificação do imposto de renda. Né? Então, o procedimento de retificação, ele pode ser feito quantas vezes o contribuinte achar necessário, de acordo com a Receita. Então, é possível você retificar até 5 anos após a entrega da declaração, tá? Entretanto, para retificar um imposto de renda, um exemplo, 2020, é necessário que a declaração não esteja sob análise na Receita Federal, tá bom? Ok. Então, pergunta respondida, né? Mas agora, professor Evaristo, a gente já mencionou isso aqui durante a live, sobre as doações do imposto de renda. O senhor poderia mencionar um pouco, explicar mais uma vez isso, como são feitas essas doações do imposto de renda e o que elas são? Então, muitas pessoas, né, nós aqui acabamos fazendo as nossas doações para entidades, né, assistenciais. Aquelas permitidas, aquelas que são deduzidas, está ali no rol das deduções, são aquelas reconhecidas de utilidade pública e elas precisam ter um certificado para isso. Então, não é qualquer doação que você pode deduzir do valor do imposto devido. Existe lá um limite, a hora que você for fazer o lançamento na sua declaração, mas são aquelas que são, então,
entidades para as quais você doa, que são reconhecidas por lei, né, como aí realmente que atende um público por qualquer necessidade especial. Aí o Cardoso acabou citando aí a PAI, né, às vezes outras casas de repouso que têm também esse certificado podem ser deduzidos. Agora, existem muitas outras entidades que nós, às vezes, fazemos a nossa doação, mas a gente não tem o direito de abater esse valor como doação. Então, se você está fazendo essa doação pensando também na dedução do imposto de renda, então verifique se essa entidade a qual você está doando, ela está no rol daquelas que são permitidas a dedução. Isso é muito tranquilo, você consultar lá na internet, no site da Receita, você vê quais são essas entidades, né? E aqui também a gente não está fazendo uma apologia que não deve doar para as demais, né? Porque eu também conseguir isso para a entidade não é uma tarefa das mais fáceis, né? Mas aquelas que são permitidas são aquelas que a lei prevê apenas. Perfeito. A gente vai caminhando, então, para os instantes finais da nossa live, mas não antes de algumas perguntinhas básicas, né? Ô Cardoso, qual é a relação da FAEG com o imposto de renda, com a vida contábil das pessoas, e como a FAEG pode ajudar o cidadão comum? A FAEG hoje, ela é um divisor de águas hoje para a formação do jovem que investe em capital intelectual, que é um jovem hoje que vai para o mercado de trabalho fazer a diferença nas empresas, especificamente o curso de Ciências Contábeis, né? Então, o jovem hoje que passa pelo curso de Ciências Contábeis, além de ele ter professores altamente atuantes do mercado de trabalho, né, que são professores dinâmicos, professores ali que todo dia colocam um desafio novo para eles, com toda a infraestrutura que a universidade oferece para eles ali, eles têm também a empresa júnior da Unify. A empresa júnior, ela vem para somar nesse sentido, tá? Ela vem para atender todas as dificuldades que o mercado tem, todos os desafios que o mercado tem. Então, o jovem aqui, ele aprende desde o espírito de desafio de gestão de negócios, de marketing, de contabilidade, de área fiscal. Nós temos dentro da FAEG também uma parceria com o NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da Receita Federal. Então, todas as demandas, né, tudo aquilo que acontece, eu falo para os jovens assim, não se faz um belo prato de salada, né, sem descascar o pepino, ou você não faz omelete sem se quebrar os ovos. Então, o jovem hoje aqui, ele é lapidado. Então, a FAEG, ela vem no sentido de somar, multiplicar e dividir, e nunca subtrair. Então, é um diferencial na vida dos jovens. Perfeito. Agora, professor Evaristo, para o senhor, como é ver um braço, né, do curso de contabilidade crescer tanto, se estender, ajudar tanto a comunidade? E para o senhor, como coordenador do curso, como é ver os seus alunos ajudando as pessoas, tendo esse olhar a quem se olhar ao próximo? Olha, a gente primeiro fica muito orgulhoso deles, contente com esse projeto que iniciou já há alguns anos, né? Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, é sabido aí que nós temos o nosso trailer, né, itinerante, nosso imposto de renda itinerante, que é, então, essa parceria com o NAF, o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da Receita Federal, e a gente normalmente leva esse trailer para as praças aqui das cidades nossas daqui circunvizinhas e também, obviamente, São João da Boa Vista. Esse ano, o distanciamento social nos impediu de fazer isso, a gente continua atendendo na FAEG, os nossos alunos continuam lá realizando os impostos de renda, obviamente aí mantendo aí o distanciamento social, né, numa situação aí um pouco diferente, né, que o mundo tem passado, mas é motivo de orgulho. Ano passado a gente conseguiu, não só em São João, mas também na região, com esses alunos da FAEG, fazer treinamentos de imposto de renda em algumas escolas técnicas, né? E eu também algumas outras faculdades que gostariam de aprender a fazer o imposto de renda. Então, esse ano nós não tivemos essa possibilidade, estamos aí usando aí os meios das lives, né, para poder, então, atender às necessidades. Sabemos que não é da mesma forma do presencial, mas é um momento que nós todos precisamos passar, né?
precisamos ter aí o comprometimento para que a gente saia o mais rápido possível disso. Mas me sinto bastante orgulhoso de coordenar um curso pelo envolvimento e pelo desempenho que esses meninos realizam lá nessa empresa júnior, que é deles, né? A gente cria, os projetos são deles, não só na área de imposto de renda, que é um projeto do NAF, mas também consultorias, né? Eles também lá realizam muitas consultorias para microempresas aí que pretendem aí alguma necessidade, seja na área financeira, né? Normalmente é onde a gente atua mais, alguma orientação na área contábil, então a gente tem a FAEG aí como esse braço do curso, e a gente sempre fala, o aluno que na Unify ele quiser e estiver integrado a um dos nossos projetos, ele vai sair com um diferencial muito grande para o mercado de trabalho, não tenha dúvida. Perfeito. E além das perguntas, né, a gente teve algumas frases de algumas pessoas que nos assistiram, como, por exemplo, o José Paulo, que ele disse: professor Evaristo, um grande profissional da Unify. Também tivemos comentários do Fernando César. Ele disse: excelentes professores, matéria muito importante para ser debatida. Muito obrigado e parabéns pela live, sucesso. O professor José Dias Pascoal Neto também disse: ótimas informações, professores da Unify prestando serviços e conteúdo de qualidade, parabéns. Também tivemos uma série de outros comentários aqui elogiando essa live, mas infelizmente tudo que é bom dura pouco, né? Infelizmente a gente vai chegando ao fim. Então, professor Cardoso, qualidade, parabéns. Muito obrigado pela participação. Também tivemos uma série de outros comentários aqui elogiando essa live. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Unify, agradeço a vocês aí que empenharam tanto para essa live, que é de extrema importância para todos. Agradeço aos meus alunos da ETEC, que estão todos aqui presentes. Quero agradecer a ETEC de Aguaí, né, a ETEC de Espírito Santo do Pinhal, o coordenador professor João Paulo, professor Fernando, os demais professores que estão aqui presentes também com os alunos. Vocês podem ter certeza que depois a gente vai deixar o nosso contato para vocês. Nós temos lá o Instagram da FAEG, vocês podem estar seguindo o Instagram da FAEG lá. A gente vai colocar bastante curiosidade sobre imposto de renda, e lembrando que isso também é uma atividade que vocês podem exercer para ter ganho financeiro, tá? Então, se você quer aprender sobre imposto de renda, ou se você precisa fazer o seu imposto de renda, nós aqui da FAEG, a gente está de braços abertos para somar na vida de vocês, para fazer a diferença, e principalmente para dar essa oportunidade e para você fazer a diferença no mercado de trabalho. Obrigado a todos de coração. Perfeito, muito obrigado, Cardoso. Agora, professor Evaristo, agradeço pela participação do senhor. Agora, se eu quiser deixar um recado para os alunos, professores, fica à vontade. Sem dúvida nenhuma, Guilherme, acho que é primeiro um prazer a gente poder estar aqui colaborando com a população, né? Vejo aí alunos falando também, ex-alunos fazendo comentário aí na rede, isso é muito importante. A gente sabe que nós estamos aqui numa live e às vezes surgem perguntas que são mais específicas, né? E às vezes a gente não tem tempo hábil de tratar aqui, né? A gente acaba tendo que tratar aquilo de forma mais genérica, mas a gente sempre vai deixar a FAEG à disposição de vocês, se precisarem, entrem em contato, casos, como eu disse aqui, específicos, para a gente poder tratar lá na FAEG e poder atendê-los. De minha parte, é um prazer muito grande, bastante orgulho de ter aí a FAEG à frente, né, desse projeto que eu disse que começou já há vários anos, e a cada período aí tem só crescido. E agradecer aí todos também o pessoal, os alunos, a qual o Cardoso se referiu, né? Falei aqui de alguns alunos, e a gente espera ter colaborado, lembrando que é um tema bastante vasto, né? Não tenha dúvida que aí as dificuldades são diferentes para cada um, e a gente aqui tentou aqui de uma forma de abordagem bem simples ajudar aí a maioria das pessoas, né? Então, talvez aí, quem sabe, a gente possa ainda, se houver tempo, fazer alguma outra live para tentar tratar algum tema mais específico da declaração. Então, meu muito obrigado a todos, né, a oportunidade, esperando, né, que a gente espera mesmo ter colaborado aí com aqueles que participaram aí, que tiveram ouvido pelo menos uma partezinha aí da nossa live. Perfeito, então agradeço os dois.
Bom, pessoal, a nossa live vai chegando ao fim. Só lembrando que se você quiser mais informações sobre o curso de Ciências Contábeis, assim como os demais cursos aqui da instituição, é só acessar o nosso site, www.fae.br, assim como todas as nossas redes sociais. Mas é isso, vamos chegando ao fim. Nos vemos na próxima. Guilherme Coelho para a TV Unify.